Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Fundamentos da Lógica, neste bloco vamos falar sobre três conceitos. São eles: tautologia, contradição e contingência. São assuntos muito recorrentes em provas das mais variadas bancas de nosso país. São assuntos que possuem definição teórica, mas, claro, possuem aplicação prática. Então, vou passar todos os detalhes para que, ao final deste bloco, você consiga dominar esses três assuntos. Tudo bem? Então vamos começar a nossa brincadeira. Conforme eu falei, vamos falar desses três carinhas aqui: tautologia, contradição e contingência. Vamos começar a brincadeira. Tautologia. Essa é a definição teórica. Temos uma tautologia quando os valores lógicos de uma proposição composta forem sempre verdadeiros, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Caramba, Julia, não entendi nada. Primeiro eu vou fazer um resumo. Em relação a tudo que se encontra nessa definição, a gente pode pensar assim, ó. Falou em tautologia, a gente tem essa situação aqui, ó. Tudo verdadeiro. E eu vou explicar o que é isso, esse tal de tudo verdadeiro. Vamos lá. Temos uma proposição composta. Legal. Essa proposição composta é formada por duas ou mais proposições simples. Dependendo da quantidade de proposições simples, a gente vai definir a quantidade de linhas da nossa tabela verdade dessa proposição composta. Já estudamos isso em aulas anteriores. O que esse conceito quer dizer? Independentemente das valorações lógicas das proposições simples, quando a gente fizer as operações com os conectivos lógicos, se essa proposição composta, ao final de todas as operações, ela tiver valoração lógica toda verdadeira, significa que ela é uma tautologia. Então, o que a gente fala em tautologia? Tautologia é tudo verdadeiro, tá bom? Ué, eu tenho uma proposição simples falsa, tenho uma outra proposição simples falsa. Elas estão ligadas por um conectivo lógico em que essa valoração dá verdadeiro, por exemplo, a bicondicional. Isso significa que a gente pode ter uma tautologia. Embora as proposições simples tenham valores lógicos falsos, ao você comparar esses valores lógicos falsos com o conectivo lógico da bicondicional, se a gente tiver uma valoração verdadeira, a gente tem uma tautologia. Então, é isso que o conceito fala, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Ou seja, as proposições simples podem ser falsas? Sim, mas quando fizermos as operações com os conectivos lógicos, o valor final tem que ser o quê? Verdadeiro. E se essa tabela verdade, em todas as suas linhas, a valoração lógica tiver final verdadeiro, a gente está diante de uma tautologia. Vamos ver na prática. Vem para cá, por favor. Olha só. Nós temos essa proposição composta. Vou fazer bem devagar com detalhes para você entender. Nós temos uma condicional, aqui fora uma bicondicional e aqui dentro uma disjunção. Repare que nós temos que saber cada um desses símbolos, o que representam na tabela verdade. Eu tenho que saber que conectivo lógico é esse. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a gente tem que saber a tabuada lógica, claro, atrelada à quantidade de linhas da tabela verdade. Quantas proposições existem aqui? Apenas duas, que são as proposições P e Q. Essa proposição Q eu não conto novamente, porque ela é igual a essa. Proposições iguais, só contamos uma vez. Essa proposição não P é a negação de P, então a gente só conta uma vez. Então, repare que nós temos duas proposições, então nós vamos ter 2 elevado a n linhas, onde n representa a quantidade de proposições simples. Então, a gente vai ter 4 linhas na tabela verdade. Agora, vamos lá. Assunto que a gente já estudou. Se eu tenho 4 linhas em minha tabela verdade, não tenho referência, o que a gente faz com as proposições P e Q? A gente coloca em relação à proposição P, VV, FF de cima para baixo, e em relação à proposição Q, VF, VF de cima para baixo. Lembrou? Então, vem para cá. Olha só. Essa proposição P, eu vou colocar VV, FF. Beleza. Essa proposição Q, de cima para baixo, VF, VF. Tranquilo. Agora,
vamos trabalhar o conectivo lógico da condicional. Lembrando que a tabuada lógica da condicional é V com F da F nessa ordem. Então, repare que na segunda linha a gente tem valor lógico falso e nas demais linhas todas elas são verdadeiras. Tranquilo. Então, guarda essa informação aqui. Essa coluna representa a condicional entre as proposições P e Q. Show de bola. Agora, vamos olhar para disjunção. Lembrando que primeiro a gente faz o que se encontra dentro de parênteses. Aqui eu tenho a proposição Q. Aqui eu tenho a proposição não P. Eu vou trabalhar tabela verdade. Aí vem para cá para a gente lembrar. Olha só. Se a proposição P, quando não tenho referência e apenas 4 linhas na tabela verdade, eu coloco VV, FF, na proposição não P, eu faço o contrário. Eu coloco FF, VV, tá bom? E a proposição Q, independentemente da ordem, seja ela o antecedente ou o consequente, ou ela seja a primeira parte ou a segunda parte de um outro conectivo, a proposição Q vai ser VF, VF, tá bom? Então, vem para cá. Repare que a proposição Q está na primeira parte da minha disjunção. Eu vou colocar VF, VF. É justamente a valoração da proposição Q. Em relação à proposição não P, eu boto o contrário da proposição P. Vai ficar FF, PV. Show de bola. Agora, observe que nós temos uma disjunção entre essas duas colunas. E qual a tabuada lógica da disjunção? Tudo F da F. Então, nesta segunda linha, temos valor lógico falso. E nas demais linhas, o valor lógico vai ser o quê? Verdadeiro. Acabou? Ainda não. Então, essa coluna representa o valor lógico dessa proposição composta. Essa coluna representa o valor lógico dessa proposição composta. Note que nós temos uma bicondicional ainda para a gente trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa coluna e vamos trabalhar com qual conectivo lógico? Bicondicional. O que eu vou fazer? Eu vou reproduzir essas colunas aqui para ficar mais arrumadinho, tá bom? Só para que você possa entender. Então, a gente tem V, F, VV, que é essa coluna aqui. VF, VV, que é essa coluna aqui. Entre elas, vamos trabalhar o conectivo lógico da bicondicional. Júlio, qual a tabuada lógica da bicondicional? Valores iguais da verdadeiro. Vamos verificar? Ó, esse cara é igual a esse, então temos valor lógico verdadeiro. Este cara é igual a este, verdadeiro. Este cara é igual a este, verdadeiro. Este cara é igual a este, verdadeiro. Então, repare que, independentemente dos valores lógicos das proposições simples, verdadeiro, falso, essa bagunça toda, no final, nós obtivemos o quê? Tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, nós temos uma tautologia. Caramba, Júnior, então o negócio é trabalhoso. Sim, o negócio é trabalhoso. Deixa eu chamar a atenção para alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro detalhe. Tenho que saber a quantidade de linhas da minha tabela verdade. Se houvesse, por exemplo, 3 proposições, a gente teria 8 linhas, o que seria mais trabalhoso. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é você dominar a tabuada lógica. Eu venho falando isso ao longo das nossas aulas. Tem que dominar tabuada lógica. Adianta gravar a tabela verdade em uma questão como essa? Claro que não. Não tem como você gravar. Você precisa saber a tabuada lógica. Vamos lembrar, para que a gente não possa esquecer, para ficar martelando a nossa cabeça? Conjunção, tudo V da V. Disjunção, tudo F da F. Disjunção exclusiva, valores diferentes da verdadeiro iguais da falso. Condicional, V com F da F nessa ordem. Bicondicional, valores iguais da verdadeiro, diferente da falso. Isso tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro. Caramba, professor, você é muito chato com isso. Sim, porque eu quero o seu bem, porque isso cai muito. Lembre-se de que os conectivos lógicos são o coração do raciocínio lógico. Tudo bem? Então, qual o resumo? Tem uma tautologia quando os valores lógicos são todos verdadeiros, independentemente do valor individual de cada proposição simples. Tudo bem? Beleza. Então, vamos continuar a nossa aula.
Então, enfatizei bastante aqui todas as operações com os conectivos lógicos e tudo aquilo que a gente precisava saber. Agora, vamos prosseguir. Agora, vamos falar da contradição. Vamos à definição. Temos uma contradição quando os valores lógicos de uma proposição composta forem sempre falsos, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, qual o resumo disso daqui? Contradição é tudo falso. Então, a ideia é a mesma ideia que a gente viu na tautologia. Então, aqui, a ideia não muda. Vou verificar a quantidade de linhas da tabela verdade, tenho que dominar as operações com os conectivos lógicos e, no final, se eu tiver todos os valores lógicos falsos, independentemente dos valores das proposições simples, quando observados individualmente, eu estou diante de uma contradição. Então, qual o resumo da contradição? Tudo falso. Se o valor lógico é todo falso lá no finalzinho, eu acabei a minha proposição composta, valorei, fiz tudo, ela ficou tudo F, eu estou diante de uma contradição. Vem para cá para você verificar com bastante calma, que assim a gente não erra. Vamos lá. Tenho quantas proposições? Temos as proposições P e Q. Não Q eu não conto porque é negação dessa. Não P eu não conto porque é negação dessa. Beleza. Então, temos duas proposições. Temos 2 elevado a n linhas. É o tempo inteiro isso na sua cabeça. 2 elevado a 2 dá 4. Então, são 4 linhas. Show! Se eu tenho 4 linhas, eu sei que a tabela verdade em relação aos valores de P e Q não mudam. A gente já sabe, o P vai ser VV FF e o Q vai ser VF VF. Olha como é que tudo se repete, fica mais claro para o aluno. Temos uma condicional, ela está aqui. Lembrando que primeiro a gente faz parênteses, tá bom? Se eu tenho uma condicional, qual a tabuada lógica da condicional? V com F dá F. Então, essa segunda linha é falsa e as demais linhas, todas elas são verdadeiras. Show! Então, guarda essa informação. Beleza. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque eu tenho um sinal de negação à frente dessa situação. Então, eu preciso negar essa proposição. Eu preciso negar quem está aqui. É um assunto que a gente vai falar em aulas próximas, tá? Falaremos adiante, que é a negação de uma condicional. Mas, para adiantar, eu vou apenas falar de maneira sucinta, tá bom? O que acontece? Aqui eu estou negando a condicional não Q, então não P. Esse sinal de negação indica justamente que eu preciso negar essa proposição. Para a gente negar uma condicional, você pode fazer de duas formas. Você pode aplicar a regrinha da condicional, que a gente vai falar adiante, ou a gente pode fazer o seguinte: a gente faz a tabela verdade dessa proposição e depois troca a valoração lógica de cada linha. E é isso que eu vou fazer para a gente não adiantar assuntos de aula posterior, tá bom? Então, eu vou pegar essa proposição e vou aqui para o rascunho. Ó. Eu tenho não Q, então não P. Lembrando, P é VVFF, então não P, onde quer que se encontre, é o contrário de P. Vai ficar F, F, VV. Beleza. Não Q, onde quer que se encontre, vai ser o contrário de Q. Se Q é VF, VF, esse cara vai ser FV, FV. Show! Agora vamos fazer a valoração lógica. Temos uma condicional, V com F dá F. As demais linhas, todas elas serão verdadeiras. Então, esta coluna, aí que é o cuidado, representa o valor lógico dessa proposição. Só que nós temos uma negação, então a gente vai mudar todo mundo. Vai ficar assim, ó, F, V, F, F. Ué, Júlio, por que você trocou? Porque antes havia justamente o sinal de negação. Aí o que vai acontecer? Vou pegar essa coluna aqui, que representa essa proposição P, então Q. Vou colocar aqui, vai ficar bem claro para você. Vou pegar esta coluna aqui, que representa tudo isso daqui, e vou colocar ao lado. F, V, F, F. E agora vamos trabalhar qual conectivo lógico? Quem é esse cara aqui? Fala para mim. Conjunção. Júlio,
Qual a tabuada lógica da conjunção? Tudo V dá V. Vamos procurar. Aqui não é tudo V, vai ser falso. Aqui não é tudo V, vai ser falso. Aqui não é tudo V, vai ser falso. E aqui não é tudo V, vai ser falso. Então, repare que toda essa coluna é falsa. Então, se a gente tem uma valoração lógica final, toda ela falsa, estamos diante de uma contradição. Então, essa proposição aqui, ela é considerada uma contradição, justamente porque o seu valor lógico final, todo ele é falso. Deixa eu só fazer uma observação aqui que, de repente, ficou um pouquinho obscuro para você. A gente tinha um sinal de negação à frente de uma proposição do tipo condicional. Nas próximas aulas, já falaremos sobre negação de uma proposição composta. E a negação de uma condicional, ela obedece a uma regrinha. Eu poderia até falar dessa regrinha de forma sucinta, mas eu optei fazer da seguinte forma, e eu vou te dar esse bizu. Se eu tenho um sinal de negação à frente de uma proposição composta, o que eu posso fazer em vez de aplicar a regrinha, já que a gente não falou sobre essas regrinhas? Você faz a tabuada lógica daquela proposição composta e chega a um valor lógico final. Esse valor lógico final você vai alterar todo mundo porque tem uma negação. Quem era V vira F, quem era F vira V, tá bom? E finalizando, essa proposição composta, toda ela é uma contradição, porque o valor lógico final foi todo falso. Tudo bem? Beleza. Deixa eu só recapitular o que eu acabei de falar aqui para você, para ficar bem legal. Faz um favor, dá um pause, tá bom? Ou você printa a tela, ou você copia isso tudo, porque eu vou apagar toda a tinta desse slide para enfatizar isso daqui, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Faz favor para mim que eu vou apagar. Beleza, apaguei. O que eu quis dizer é o seguinte. Essa proposição aqui, ela é uma condicional. Ela tem uma regrinha de negação. Eu poderia aplicar. Só que esse sinal de negação que está à frente indica que eu preciso alterar o valor lógico dessa proposição. Então, o que acontece? A gente fez a tabela verdade desse cara aqui. Eu vou fazer novamente, olha só. FF. Só para ficar bem claro, eu gosto de explicar tudinho para você. FFVV. E esse cara aqui era FV, FV. Temos uma condicional. V com F dá F. E as demais linhas são todas verdadeiras. Então, esse carinha aqui é o valor lógico dessa proposição que está dentro do parênteses. Só que esse símbolo de negação, ele indica que eu vou alterar todo mundo. Esse cara vai virar falso, esse cara vai virar verdadeiro, esse cara vai virar falso e esse cara vai virar falso. Então, essa coluna aqui representa toda essa estrutura, desde o sinal de negação até o finalzinho aqui dessa proposição, tá bom? Ficou claro para você? Então, anota aí que a gente vai prosseguir. Vamos lá. Agora vamos falar de contingência. A contingência, ela tem caráter residual. Como assim ela tem caráter residual? A gente consegue determiná-la por exclusão. Se não é tautologia nem contradição, então será contingência. Então, por exemplo, eu tenho essa proposição. Q, então P. Ela é uma condicional. Show. O P, onde quer que se encontre sem referência, é VV, FF. Isso aqui eu sei que você já está fera. E fala para mim o que vai ser VF, VF. Show de bola. Chato, né? Já está sabendo, começa a ficar chato. Isso aqui é uma condicional. V com F dá F nessa ordem. Então, repare que essa terceira linha é falsa. As demais linhas, todas elas são verdadeiras. Então, essa coluna representa o valor lógico final da condicional. Aí vamos pensar. Se a gente tem tudo verdadeiro, estamos diante de uma tautologia. Beleza. Se a gente tem tudo falso, a gente está diante de quem? Da contradição. Show. Só que aqui, neste caso, não tenho tudo verdadeiro, então não é tautologia.
Não tenho tudo falso, então não é contradição. Se não é tautologia e não é contradição, quem eu tenho? Isso aqui é uma contingência. Ué, Júlio, peraí. Eu entendi que a contingência tem caráter residual. Então, eu sempre tenho que fazer todo esse processo? Não. Vou anotar o macete que eu vou te dar aqui. Se ficar misturado, você está diante de uma contingência. Eu até te expliquei que ela tem caráter residual. Se não é tautologia e não é contradição, será quem? Contingência. Mas você não precisa fazer sempre isso. É só você observar. Misturou, vai ser contingência. Vou te dar um exemplo bem absurdo para você entender o que eu quero te dizer. Peguei uma proposição que tinha 5 proposições compostas. Se ela tem, perdão, ela tem 5 proposições simples. Deixa eu retificar. Peguei uma proposição composta que tem 5 proposições simples. Então, ela tem 2 elevado a 5 linhas. 2 elevado a 5 dá 32. Então, essa minha proposição composta tem 32 linhas. Legal. Se eu tiver 32 linhas verdadeiras, tautologia. Se eu tiver 32 linhas falsas, contradição. Agora, se misturou, já era. Não é tautologia nem contradição. Vai ser contingência. Por exemplo, eu tenho 31 linhas verdadeiras e apenas uma falsa. Ela é tautologia? Não, ela é contingência. Eu tenho 31 linhas falsas e apenas uma verdadeira. Ela é contradição? Não, ela vai ser contingência. Então, se misturou, basta apenas um diferente. Ela não vai ser tautologia, nem vai ser contradição. Logo, vai ser contingência. Pegou? Legal. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver questões já cobradas em concurso que versam sobre tautologia, contradição ou contingência. Vamos lá. Vamos à primeira. Sejam P e Q proposições e não P e não Q suas respectivas negações. Galera, repare que isso aqui, a questão não está falando nada. Isso aqui você já sabe. Se P e Q são proposições, claro, não P e não Q são suas negações. Isso aí é só preencher linguiça. Agora sim, assinale a opção que apresenta uma tautologia. Eu tenho aqui 4 opções. Aí vamos pensar. Imagine você numa prova objetiva que, por exemplo, tem 5 assertivas. Eu quero saber se uma determinada proposição é tautologia ou contradição ou contingência. Eu vou fazer tabela verdade de todo mundo? Pode ser que sim, mas tem algumas situações que podem encurtar o seu caminho, e uma delas eu vou falar agora. Sempre que você tiver uma proposição, a sua respectiva negação, ligadas por uma disjunção, acabou, você já tem uma tautologia. Caramba, Júlio, como assim? Pensa o seguinte, eu tenho uma afirmação e a negação dessa afirmação estão ligadas, estão conectadas por uma disjunção. Cara, acabou, já sei que é a tautologia. E eu vou te mostrar por quê. Olha só. Olha para essa letra C. Vou tirar ela daí, vou dar um zoom. P é uma proposição, é uma afirmação, e não P é a negação dessa afirmação. Elas estão ligadas, estão conectadas pelo ou. Eu já sei que isso aqui é uma tautologia, o meu gabarito é letra C. Eu nem preciso olhar para as demais. E eu vou te mostrar por quê. Pensa comigo. Se esse cara aqui, quando não tenho referência, ele é VVFF, mas cuidado, na proposição P ou não P, eu tenho quantas linhas? Apenas 2, porque vai ser 2 elevado a 1, porque existe apenas uma proposição. Se eu tenho P e a sua respectiva negação, eu tenho apenas uma proposição. Então, eu tenho quantas linhas? 2. Então, olha só. Esse cara aqui, ele pode ser verdadeiro ou falso, não é isso? Repare que o não P, ele vai ser o contrário de P. Ele vai ser F e V, tá bom? Esse conectivo aqui é a disjunção. E a disjunção, ela só é falsa quando as duas são falsas. Mas, para as duas proposições serem falsas, elas têm que ser o quê? Iguais. E é impossível pegar uma proposição e a sua respectiva negação e você conseguir valores iguais. Esses valores vão ser sempre diferentes. Se são sempre diferentes, eles vão ser sempre o quê? Verdadeiros. Ah, Júlio, então peraí. Se eu tenho afirmação, disjunção e negação dessa afirmação, isso sempre vai ser o quê? Tautologia. Guardou no seu coração? A afirmação, negação dessa afirmação
ligadas pela disjunção, isso será sempre tautologia. Guardou? Legal. Então vamos continuar. Essa questão aqui é bastante trabalhosa. Cuidado com essa questão. Vou dar bastante ênfase aos conceitos dela. Então nós temos a proposição que aqui se encontra. Beatriz comprou um carro novo, ou não é verdade que Beatriz comprou um carro novo e não fez a viagem de férias. Eu a reproduzi aqui embaixo. A partir dos seus conhecimentos, pode-se afirmar que a única alternativa correta é... Aí eu tenho aqui algumas situações. Galera, deixa eu te dar um bizu bem legal. Se você verificar que algum enunciado contém a palavra tautologia, a chance de essa tautologia ser o gabarito é muito grande, porque normalmente acontece de a tautologia ser o gabarito. É sempre? Não. Claro que pode ser uma outra situação, mas normalmente é a tautologia. Por que eu estou falando isso? Você vai logo tentar verificar se essa proposição é tautologia, porque é o que normalmente acontece. E você agora já sabe que se eu tenho uma afirmação, a negação dessa afirmação ligadas por uma disjunção, isso já vai ser a tautologia. Vamos entender o que eu estou falando? Vem aqui para você ver. Olha só. Beatriz comprou um carro novo. Eu posso chamar essa proposição de proposição P. Esse ou aqui é o conectivo lógico da disjunção. Deixa ele aqui guardadinho. Cuidado, a gente já falou sobre isso durante a nossa matriz. Essa expressão não é verdade que, ela indica negação. Só que ela é negação de todo mundo que vem na sequência. Então, ela vai negar toda essa galera aqui. Ó. Beatriz comprou um carro novo e não fez viagem de férias. É a mesma situação que a gente já conversou. Eu já vou explicar o que isso quer dizer. Beatriz comprou um carro novo, eu já chamei de P. Essa proposição é P. Esse cara aqui é o conectivo E. E não fez viagem de férias, eu vou chamar de não que. Então, vamos lá, vamos representar toda essa proposição. A gente tem isso aqui, ó. P ou negação, aí vem todo mundo na sequência. P e não que. Por que a gente já falou disso daqui? Porque eu estou negando todo mundo que vem na sequência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o valor lógico dessa proposição e, na sequência, tá bom? Trocar os valores, já que aqui tem uma negação. Se você quiser, para ficar bonitinho, você pode até fazer isso aqui, ó. P ou resolve isso daqui e depois você faz valoração com a proposição P. O que acontece? Existe uma regra de negação do E, que a gente vai falar adiante. A gente vai negar as duas proposições e vai trocar o E pelo OU, tá bom? Só que eu não vou fazer assim, vou fazer de uma outra forma, vou fazer por tabela verdade. Olha só, já que a gente não falou de negação. O P é VV, FF. Lembrando que são apenas duas proposições, as proposições P e não Q. O meu não Q é o contrário de Q. Se Q é VF, VF, esse cara vai ser FV, FV. Beleza. Temos o E. Qual é a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Então, essa linha aqui, ela vai ser verdadeira e as demais linhas vão ser falsas. Então, a gente tem FV, FF. Essa coluna aqui representa o valor lógico desse cara aqui. Mas cuidado, vamos dar um zoom. Esse cara aqui, o P, eu vou colocar aqui. E ele é VV, FF. Essa negação indica que eu vou trocar o valor lógico de todo mundo. Esse cara vai virar verdadeiro, esse cara vai virar falso, esse cara vai virar verdadeiro e esse cara vai virar verdadeiro. A gente passa a ter isso aqui, ó. Ou, que é a disjunção, P ou, e tudo isso daqui, que eu vou até colocar aqui, ó, vai ficar bem bonitinho, para você entender o que eu estou fazendo. Ó, P e não Q. Tudo isso daqui eu vou até fechar, para ficar bem lindo. Tudo isso daqui dá isso aqui, ó, VF, VV. Assim, VF, VV. Entre essas duas colunas eu tenho qual conectivo? Disjunção. E na disjunção, tudo F dá F. Aqui não é tudo F, dá verdadeiro. Aqui não é tudo F, dá verdadeiro. Aqui não é tudo F, dá verdadeiro. Então, repare que
toda essa proposição ela é verdadeira. Então, ela vai ser uma tautologia. Portanto, gabarito, letra A. Viu que a gente conversou? Se aparece tautologia, normalmente é justamente o gabarito. Ué, Júlio, então vou sempre chutar a tautologia? Não, claro que eu não vou fazer isso. Mas se você está na dúvida, está no sanhaço, não sabe o que fazer, está com pouco tempo, chuta na tautologia que normalmente você acerta. Mas, claro, é sempre bom você saber fazer, tá bom? Beleza? Mais uma questãozinha para a gente fechar a nossa aula. Aqui, galera, não vou nem perder tempo, tá bom? Vou te dar aqui um resumo. Se eu tenho uma afirmação ou que a disjunção, a negação dessa afirmação, eu tenho uma tautologia. Você já verificou. Agora, olha que bizu. Se eu tenho uma afirmação, conjunção e a negação dessa afirmação, eu sempre estou diante de uma contradição. E é justamente o mesmo motivo da tautologia. Porque olha só para você entender. P só pode ser verdadeiro ou falso. Não P tem que ser sempre o contrário. Aqui, por exemplo, F e V. Repare que essas proposições nunca serão iguais. E a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, repare que isso aqui nunca vai acontecer de ser verdadeiro, porque a conjunção só é verdadeira quando as duas são verdadeiras e elas sempre serão diferentes. Assim, todas as valorações vão ser o quê? Falsas. Então, qual o resumo? P ou não P tautologia, P e não P contradição. Então, o gabarito dessa questão, eu tenho a afirmação, a sua negação, ligadas pela conjunção. Isso aqui é uma contradição. E justamente contradiz o que a gente falou anteriormente. Repare que tautologia aparece aqui. Normalmente, a tautologia é sempre? Não. Por exemplo, nesta questão, o gabarito é a letra C. Então é isso, pessoal. A gente fecha a nossa aula por aqui. Falamos bastante sobre os conectivos lógicos, sobre essas operações que sempre aparecem em prova. Então, bastante cuidado. Não se esqueça de dominar a tabuada lógica, tá bom? Até mais!